Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é 20 de janeiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Pokrovsk, caos e horror nas tropas de Putin. Quero convidar a todos vocês a se inscreverem no canal, vocês que não são inscritos, aqui vocês veem a verdade. Quero convidar também a todos a darem um like, compartilharem as redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Na guerra atual, janeiro é um mês de preparação para a campanha de primavera. Por que eu digo na guerra atual? Porque lá está muito frio, é impossível fazer os ataques com a mesma intensidade que foi desejada pelo ditador da Rússia, concentrar um número tão grande de tropas e não consegue usar. E vão se atropelar e vão acabar se eliminando uns aos outros, porque vão atirar uns aos outros na hora que a Ucrânia estiver bombardeando. Então não dá para aglomerar muita gente. E também, se aglomerar, são alvos fáceis para os ucranianos. Então eu acredito que o que eles devem estar fazendo é preparação para uma campanha de primavera. E assim como os ucranianos estão fazendo isso, se preparando para a primavera, quando a neve já foi embora, os deslocamentos assim que secar a terra, porque a neve vai deixar tudo úmido, aquilo vira um lodo só, né? A terra em contato com a quantidade de 2, 3 metros de neve acumulada, então ele vai acabar virando um lodo. A hora que a terra firmar, aí, por que quando a terra firmar? Senão vai molhar os soldados e eles vão ficar doentes, não vão conseguir progredir. E os tanques com lodo vão acabar atolando, né? Então não dá, os blindados não conseguem, tem essa dificuldade blindado. Aparentemente é legal, é forte, tem couraça, agora com drone já não tem mais nenhuma couraça, né? O frio e as nevascas dificultam operações ofensivas. É um dos grandes problemas que a Rússia está fazendo isso hoje, porque o ditador continua insistindo que eles façam avanços. No início de 2026, os dois exércitos estão reagrupando forças, ou seja, o próprio exército ucraniano está reagrupando forças e eu acredito que a Rússia também. Tanto que vocês podem ver, aproximadamente hoje em Pokrovsk, na linha de Pokrovsk, eu falei isso no primeiro vídeo, 36 ataques contra Pokrovsk, contra a linha de defesa de Pokrovsk. Então, é muito pouco. Antes, quando era verão, né, mesmo no outono, que a terra estava seca, antes de vir a neve, antes ainda veio a chuva, mas antes de vir a chuva, eles faziam 50 ataques no dia, 60 contra Pokrovsk. Agora, caiu muito. E a tendência talvez seja cair mais. Porque só vai sacrificar inutilmente as vidas. Ambos os lados, mas o atacante está perdendo muito, muito, muito e muito mais. No entanto, dessa vez, tanto a ofensiva russa contra os contra-ataques ucranianos ainda continuam, né? Seguido, a gente tem falado aqui, ataque, contra-ataque, a Ucrânia avança, o russo não tem conseguido avançar, não é que eu não queira noticiar isso, ele não tem conseguido avançar, eles estão empacados, né? Aqueles que defenderem que já tomou Pokrovsk, que é uma grande mentira, aqui nós não falamos mentira, agora tem gente que repete a mentira, tem canais que repetem a mentira. E os agentes do Kremlin, principalmente, estão diariamente repetindo essa mentira. As forças armadas da Ucrânia retiraram remanescentes de suas tropas, que lutavam quase completamente ali na região do sul de Konstantinivka, nas margens do reservatório de Klebanbik e de Mirnohrad, a leste de Pokrovsk. E aí isso permitiu que algumas forças fossem redistribuídas de Pokrovsk para Uliápol. Então foram para lá e justamente esses regimentos que eu falei para vocês, eles estavam todos naquela região alocados. Tanto que a Ucrânia sentiu que poderia, mesmo naquela região, que não é longe, tão longe assim, são 135 quilômetros, Pokrovsk, Uliápol, e mandou forças para lá porque os russos não estavam conseguindo romper e os ucranianos estavam, vamos dizer assim, a cavaleiro da situação, apesar da crueldade e da intensidade dos combates na região de Pokrovsk, Mirnohrad. Contudo, o comando das Forças Armadas da Ucrânia provavelmente vai ter que reforçar o setor de Pokrovsk, principalmente quando a neve parar de cair e antes da primavera ainda, né? As Forças Armadas da Rússia estão reunindo uma força cada vez mais poderosa para uma ofensiva contra uma aglomeração, que eles já tentaram, mas não com tanta força assim, e que tem uma linha defensiva também muito boa, que é Kramatorsk, Slaviansk. Em Pokrovsk, a situação estabilizou-se após a retirada dessas unidades das Forças Armadas da Ucrânia de Mirnohrad também. Ou seja, a Ucrânia controla aquela região efetivamente e sentiu que dava para mandar, que aquilo já seriam as reservas delas ali, e agora eles já se acertaram em Uliápol, cercaram os russos dentro da cidade, como eu falei no primeiro vídeo.
Quem quiser ver detalhes, que assista o vídeo das 6 horas, por favor. Os combates continuam nos flancos bairros da cidade de Rudinsky, que é ali próximo. Alguns bairros bem da periferia, os russos chegaram a entrar em Rudinsky, mas os ucranianos contra-atacaram e expulsaram eles. Ou seja, então ontem, né, que eu tenho essas informações, Rudinsky, inclusive, não tem nenhum bairro nas mãos russas. Os combates estão prosseguindo no flanco no flanco oposto, não exposto, no flanco oposto, nas proximidades de Grishino, uma grande vila que se tornou a principal fortaleza das forças armadas da Ucrânia no setor de Pokrovsk. Eles vão ter muita dificuldade, tem muita tropa, é um lugar estratégico, tem muita tropa da Ucrânia concentrada ali fazendo essa defesa. E também as aeronaves, os caças da Força Aérea Ucraniana continuam realizando incursões nos distritos ali ao norte de Pokrovsk, quando os russos fazem avanço para inibir. E esse avanço para impedir o acúmulo de forças russas, inclusive contra o sul da cidade, para que eles não se acumulem com forças russas ali para futuras ofensivas. E estão também fazendo isso em Dobrupilha, ao longo da estrada que vai para o Dnipro, né? Não deixando os russos se aproximarem. Ao sul de Pokrovsk, as forças armadas da Ucrânia conseguiram deter o avanço das forças russas pela vila de Novopauliuka, em direção ao norte para Mergelkvaia e a estrada Pokrovsk-Dnipro. Nesse caso, também está tendo uma participação muito grande dos partisãs do grupo Atesh. Eles têm feito reconhecimentos, eles têm circulado em todo o teatro de operações naquela região, naquela frente de batalha de Pokrovsk, e eles tiveram, inclusive, um reconhecimento de um quartel-general do 2º Exército de Armas, é uma coisa muito quente, ontem que eles passaram essa informação, Exército de Armas Combinadas da Rússia, onde as forças russas planejam ataques e coordenam operações em torno de Pokrovsk. Eles descobriram aonde é esse quartel-general do 2º Exército de Armas Combinadas da Rússia. Aí o movimento da Terra, só que ele divulgou isso também nas redes sociais deles, né? E divulgou a informação. Como observaram eles mesmos, essa instalação é um centro de comando fundamental para as forças russas. É aqui que os ataques são planejados e as operações militares russas são coordenadas em uma das áreas mais críticas da frente de batalha. O grupo Atesh também ele observa que esse quartel-general administra o comando operacional da 21ª e da 30ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Guarda da Rússia, bem como da Brigada de Artilharia da Guarda também de número 385. Essas unidades são conhecidas por seus ataques indiscriminados e pelo desrespeito à vida não só dos moradores de Pokrovsk, mas também de seus próprios soldados. Eles estão já historicamente, a maior parte do tempo ali naquela região, então os ucranianos já sabem os resultados dos crimes que eles cometem, inclusive com fogo sobre a população ucraniana. A natureza de suas ordens, essa é a real dimensão, e as suas perdas e o moral de suas unidades, que estão tendo muitas perdas e estão com moral baixo. Cada um de seus crimes é registrado e não ficará impune, falou um dos oficiais dos partisãs. Durante o reconhecimento, os agentes do movimento documentaram o território da sede e as instalações adjacentes. Identificaram matrículas dos veículos das lideranças e dos serviços operacionais. Das lideranças, que ele usou esse termo no documento dele, na realidade, são dos altos oficiais que comandam o exército e as brigadas russas naquela região. Eles já identificaram horários de patrulhas, observaram pessoalmente já o chefe do Estado-Maior e vários oficiais de alta patente. Esses partisãs já transmitiram todas as informações às forças de defesa da Ucrânia, que eles colocaram isso no canal deles também. Isso levará a um caos administrativo no exército russo. Anteriormente, os partisãs Atesh relataram na direção de Pokrovsk que os oficiais russos estão solicitando cada vez mais transferência para unidades de retaguarda ou menos perigosas. Eles não querem ficar na região de Pokrovsk. Nenhum oficial quer ficar, a maioria quer ir embora dali, e também muitos sargentos estão querendo se mandar ali daquela região. Segundo eles, ali é muito perigoso e eles não têm intenções de ficar naquela região.
E isso demonstra uma fraqueza clara da oficialidade daqueles que comandam o segundo exército russo, e que eles sentem claramente que eles não conseguem avançar dentro das táticas que eles estão empregando há quase 4 anos desde o início da guerra, com perdas muito grandes. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.